Quando eu vi o seu nome pela primeira vez, assim, na verdade não é de hoje, né, que eu conheço seu trabalho, mas eu não posso deixar de começar, Luciano, perguntando para você o seguinte, antes de dar as boas-vindas e tudo mais. Você é italianíssimo? Esse Meneghello é daqui da Itália? Como é que é essa história? Muito bem-vindo ao Maré Sonora. Oi, Marina. Legal, prazerzaço estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sim, o Meneghello é italianíssimo, de Treviso, Ah, da parte da família do meu pai. Eles vieram da Itália, fugindo da guerra para o Brasil, né? E, e aí vieram meus avós, só que aí chegaram em Santos, aí foram para Minas com aquela promessa de terreno, né, para cultivo, como várias famílias italianas, né? E aham. chegaram em São Paulo, viram que as coisas não eram bem assim, mas aí meu avô tinha uma proposta para Minas, e aí a família foi para Minas, e aí ficou naquela região do Triângulo Mineiro ali, Uberaba, né? Depois, meu pai se formou como dentista, teve uma proposta de trabalho para Santos, e aí fez o caminho, quase o caminho inverso, né? Mas ele foi morar em Santos, aí conheceu a minha mãe, que é de família portuguesa e espanhola. Mas o Meneghello é da Itália mesmo. E você é super europeu, então, né? Português, italiano, que legal. Cara, eu sou uma mistura bem latina, assim. A família da minha mãe é italiana, metade portuguesa, metade espanhola, e a do meu pai é totalmente italiana, né? Aí deu uma mistura bem latina mesmo. Daqui a pouco eu vou te perguntar para contar um pouquinho da sua trajetória. E antes, eu acho que você possivelmente não vai se lembrar, Luciano, mas eu morei em Manaus vários anos, quase 10 anos. E aí eu fiz uma matéria para Fluir Stand-Up sobre Remanda em Manaus. Eu não sei se você vai lembrar, Lembro, claro. que legal. Eu Sim, estava revirando os arquivos, eu falei, nossa, olha só, foi em muito legal. 2003. Do pessoal que ia embarcado, assim, um trecho, não era isso? Aí depois remava. Logo Sim. no começo, quando Manaus estava despertando para o SUP, assim, em Uhum. 2013, assim, a gente fez umas saídas, eu falei, putz, eu vou falar com ele, vou ver se ele Legal. recorda dessa parte. E aqui no podcast, Luciano, a gente tem não só necessariamente velejadores que correspondem às pessoas que acompanham as conversas, mas é uma galera que se identifica com o mar, que de alguma forma goste de trajetórias inspiradoras que têm alguma conexão com os oceanos. E você, pouco que eu conheço, você é um apaixonado pelo mar e não esconde isso no seu trabalho. Como é que foi para você ser um jornalista bem específico desse nicho de esportes aquáticos? Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá. É uma trajetória meio errante, assim, né? Mas eu, na verdade, eu me formei em comunicação social, né? Ainda nos anos 90, e eu comecei a trabalhar com publicidade, como redator em agências de publicidade. Trabalhei em Santos e em São Paulo também, mas eu gostava muito da parte teórica, né? De comunicação social e alguns pensadores da publicidade, né? Das teorias da comunicação, o McLuhan, Adorno, a Escola de Frankfurt, e eu achava muito massa, mas o dia a dia da rotina de uma agência de publicidade eu já não achei tão legal assim. E eu tinha várias crises existenciais, crises de ética, né? Fazer textos para produtos que eu não acreditava, em estimular o consumo, propaganda política, e aí para dar vazão a isso, era uma época que os blogs estavam surgindo, né? Eu comecei a escrever sobre o que eu gostava, né? Então eu escrevia sobre música e sobre surf, e sobre culturas do mar, assim, cultura praiana, né? Cultura de praia. E aí eu comecei a dar vazão a isso, né? E na época eu era casado e a minha esposa comprou um stand-up. Aí a Hum. gente já vai adiantando um pouquinho, né? Já vai para o 2010, 2009. Foi a época que a modalidade começou a chegar no Brasil, né? E aí eu
comecei a escrever sobre stand-up, e a coisa pegou, explodiu, né? A modalidade, o blog começou a ter muito acesso, e começou a virar a coisa, né? E eu acabei recebendo uma proposta da Fluir para fazer um projeto de uma revista, né? Voltada ao stand-up. E aí criei três edições para ele, linha editorial de 3 edições, né? Fiz o boneco, né? Como a gente chama no jargão do jornalismo, um projeto como seria a revista, né? E aí eles publicaram a revista, primeiro encarnada na Fluir, que na época era a maior revista de surf do Brasil, deu super certo, e aí eles falaram, bom, a gente quer fazer agora uma revista independente, né? Só que aí ia ter Na época eu já tinha abandonado o jornalismo e trabalhava com comércio exterior no Porto, né? Mas eu sempre escrevi, né? Para blogs, assim, e aí ficou incompatível o trabalho que eu tinha com o comércio exterior na Marinha Mercante com essa atividade no jornalismo, né? E aí eu abandonei mesmo, mergulhei de cabeça e comecei fazendo a revista Fluir Stand Up, continuei fazendo o site que chamava Sup Clube, e aí uma coisa começa a puxar outra, né? Comecei a receber umas propostas para fazer assessoria de imprensa para atleta, para eventos de surf, de stand-up, de canoagem, e a coisa foi indo, né? E foi mais ou menos assim que eu mergulhei de cabeça nesse universo, né? E você está morando em Floripa agora? Como é que você foi parar aí? Sim, eu moro em Floripa. Eu vim para cá dentro desse processo da Fluir Stand-up. Eu recebi uma proposta do pessoal que fazia Fluir, eles faziam um site Waves também. Aliás, fazem ainda, né? A revista acabou, o site continua, né? Chama Site Waves, é um site muito grande, voltado para surf. E eles, na época, eles montaram um escritório em Florianópolis, né? Para cuidar do sul, Argentina, região sul, né? E aí eu recebi uma proposta para ficar de gerente desse escritório, né? E aí eu me mudei para Floripa, né? Só que aí eles acabaram fechando o escritório, mas eu gostei muito daqui e acabei ficando. Depois eu até saí da Waves, né? Comecei a trabalhar para um evento chamado Aloha Spirit Festival. Mas aí eu continuei aqui, eu me ajeitei em Floripa, gostei muito. Tem a possibilidade do home office, né? A internet revolucionou muita coisa, né? Então, eu trabalho em casa, trabalho para outro site hoje de surf, da revista Hardcore, trabalho para o Aloha Spirit Festival, faço meus freelas, né? Estou estudando antropologia agora também, na Federal de Santa Catarina, escrevi um livro. Então, assim, tudo isso com a possibilidade de poder trabalhar de home office, né? E eu gosto muito de Floripa, assim, porque me remete muito ao litoral norte de São Paulo, dos anos 90, 80, né? Que era uma época que eu gostava muito ali, era mais tranquilo, não tinha tanta especulação imobiliária, né? E Floripa de hoje me lembra um pouco aquele litoral. Já está mudando também Floripa, né? Mas isso foi alguns fatores que me fizeram vir morar aqui, né? Decidir baixar âncora por aqui. Eu vi no Instagram você falando, vou ali ser feliz e já volto, né? Pegar, dar uma remadinha. Como é que é teu dia a dia aí? Cara, assim, é bastante corrido por causa da faculdade agora, né? Eu tô no terceiro ano de antropologia aqui da Federal, o curso é bastante puxado e é presencial, né? Algumas matérias eu consegui eliminar, porque eu já tenho outra faculdade de comunicação social, então não ficou tão pesado, mas assim, por causa da faculdade é bastante corrido. Como eu trabalho home office, né? Eu acordo todo dia bem cedo e aí eu escrevo diariamente para 2 sites, né? Eventualmente para 3. Eu escrevo regularmente, diariamente, para Hardcore, para Aloha Spirit Media e eventualmente para Go Outside.
E quando tem alguns eventos, eu trabalho como assessor de imprensa, né? Às vezes eu trabalho home office, né? Eu tenho pessoas nos eventos ali trabalhando para mim, mandando as informações, fotógrafos, assim, ou às vezes eu viajo presencialmente, né? Mas eu levanto sempre bem cedo, e aí tem sempre aquelas notícias hard news, né? Que a gente chama, que tem que dar logo, né? Ainda mais agora com rede social, né? Então eu vou, mato tudo aquilo ali, e aí despacho tudo. Se não tem aula na faculdade e tem onda boa, eu consigo dar uma escapadinha, surfar um pouquinho. Volto, almoço e trabalho à tarde, né? E aí à noite eu dou um treino ou vou para a faculdade se tem alguma atividade também. Então é basicamente isso, mas tudo graças ao home office, né? A facilidade de poder trabalhar em casa e fazer meu horário. Luciano, você sabe que aqui eu tenho feito alguns bate-papos com escritores, né, para tentar usar o Maré Sonora para promover a leitura, para tirar um pouco das redes sociais e, enfim, dar uma estimulada aí nessa prática tão benéfica e importante. Eu vi que você também tem um livro publicado chamado Raiz. Fala um pouquinho dessa sua empreitada aí para fazê-lo, como é que foi? Então, o livro chama Raiz, ele tem esse nome porque eu vou realmente na raiz, né? Metaforicamente falando, mas também literalmente, porque eu pesquisei as origens de esportes como surf, a canoagem polinésia, o stand-up paddle, o paddleboard, que eles estão todos ligados a um mesmo tronco, não, a mesma raiz. E muita gente não se dá conta, né, disso, né? Não conhece a fundo, né? Eu estava conversando com um amigo meu outro dia sobre as Olimpíadas, né? Eles, para dar uma rejuvenescer a imagem, eles colocaram uma série de esportes, né, ligados à juventude. E o surf está entre eles, né? Tem skate, tem escalada, né? Mas eu estava falando assim, é engraçado, né? As pessoas acham que o surf é um esporte novo, mas na verdade é um dos esportes mais antigos que existem, né? Mas pouca gente conhece a origem indígena do surf, né? Ele é muito associado àquela cultura da Califórnia, dos anos 60, né? Depois vem a contracultura, mas na verdade ele é muito anterior a isso, né? E o Raiz partiu disso. Na verdade, era um projeto de uma série de artigos que eu ia escrever para a revista Stand-Up, né? A Fluid Stand-Up. Mas aí eu comecei a escrever o projeto, né? Ia ser uma série, né, de artigos, só que a revista acabou. E eu fiquei com isso engavetado. Aí veio a Covid, aquela história de todo mundo trancado em casa, né? Buscando coisa para ocupar a cabeça, né? Para fazer. E aí eu lembrei, cara, eu vou tirar isso da gaveta e vou fazer um e-book. E colocar no Hotmart ali. A galera que quiser ter acesso, compra ali. E aí eu peguei os textos, reescrevi tudo, coloquei mais informações, né? E escrevi o livro. E ele conta exatamente isso, desde da origem ali, né? A chegada dos polinésios no Havaí, aí tem o surf, o que representa a canoagem para eles, né? A importância da canoa na formação dessa cultura, desses povos ali que compreende o Pacífico, né? E é uma história extraordinária, né? Se você parar para pensar, quase 1000 anos antes dos europeus fazerem as travessias, né? Porque eles faziam o que a gente chama de navegação costeira, né? Eles navegavam pelo Mediterrâneo, mas sempre próximo à costa, e depois começam a navegar pela África, né? Contornando, mas a travessia do Atlântico ali é 1400, né? E quase 1000 anos antes disso, os polinésios estavam atravessando o Pacífico de canoa. Então, assim, é impressionante essa história, né? E como isso foi, como sucessivamente se tentou apagar isso, né? Até com teses acadêmicas, aí eu coloco isso no Raiz, né?
tinha um historiador neozelandês que ele falava que era impossível os polinésios terem chegado no Tahiti, no Havaí, né? Ilha de Páscoa, navegando. Eles eram muito primitivos, entre aspas, né? Para ter esse tipo de conhecimento, desenvolver uma tecnologia, uma canoa-vela que conseguisse navegar e que, portanto, a ocupação dessas ilhas aconteceu por acidentes. Eram pescadores que foram pegos de surpresa por tempestades e náufragos, a correnteza levava eles para essas ilhas, né? E isso foi há livros sobre isso, né? E teses defendidas, só que a própria tese do Thor, né, do Kon-Tiki, né, que é um livro super famoso, né, tem um documentário que é incrível, né? Aliás, é um livro muito legal. Mas essa tese, sem querer, eu tenho certeza que não era a intenção do Thor, que ele era apaixonado pela Polinésia, né? Mas ela um pouco corrobora também com essa ideia de que os polinésios não tinham capacidade para fazer esse tipo de navegação tanto tempo antes dos europeus, né? E até dos chineses também, né? Que os chineses começam a navegar, fazer navegação oceânica um pouco antes dos europeus também. E aí isso cria um movimento no Havaí que chama Hawaiian Renaissance, né? Nos anos 60, que é um grupo de intelectuais ali, pensadores e artistas nativos havaianos e descendentes de norte-americanos residentes no Havaí, né? Eles se juntam e falam, não, vamos acabar com essa palhaçada, né? A gente tem que mostrar que a gente descende de uma cultura oceânica extraordinária, né? E aí eles vão buscar através que a tradição do Havaí não era escrita, mas era oral, né? Mas eles começam a catalogar essas histórias, né, sobre esses grandes navegadores do passado, como eram as canoas, e aí eles reconstroem uma canoa ancestral polinésia, né? E vão atrás de um mestre navegador que ainda tinha esse conhecimento de navegação sem instrumentos, né? Ou sem instrumentos como os ocidentais entendem, né? Eles navegavam baseados na posição das estrelas, eles sabiam ler as correntes oceânicas, eles sabiam ler os diferentes tipos de swell, eles sabiam interpretar o voo das aves, a diferença na coloração das nuvens, né? Tudo isso era informação que eles usavam para direcionar a canoa. E assim, eles em 1972 ou 74, eles pegam essa canoa chamada Rocolé e anunciam para o mundo, vocês estão errados, os havaianos, os polinésios sabiam o que estavam fazendo e a gente vai provar navegando na Rocolé do Havaí até o Tahiti, refazendo uma rota que era cantada em várias canções tradicionais que falavam dos reis que se encontravam, né, no Tahiti do Havaí. A gente vai provar que a gente é capaz. E aí eles fazem essa travessia sem... Que legal. Sem nenhum equipamento, assim, e a canoa foi construída também sem um prego, exatamente como foi, né? E eu conto um pouco dessa história no Raiz, né? E a partir disso, toda essa cultura oceânica, né? Essa forte ligação que esses povos têm com o mar, ela transborda também nas atividades lúdicas deles, né? Como é o caso do surf, como é o caso do surf de peito, né? O body surf, o bodyboard, aí um pouco mais tarde o próprio stand-up paddle. Então, quando eu escrevi o Raiz, foi para contar essa história e também para fazer uma homenagem, né, a esses povos, né? E daí que surgiu, né? E tudo isso graças ao tempo que eu fiquei olhando para o teto, o que eu vou fazer? Então, assim, até das piores situações dá para tirar coisa boa, né? E eu vi que você tinha a ideia inicialmente de fazer um e-book, aí a galera te pediu e você fez a publicação impressa. Dá para adquirir ainda o livro? Como é que tá? Em que pé que tá? Então, eu fiz o e-book, né? E aí, cara, assim, eu fiquei até surpreso, né? Assim, em um mês vendeu pra caramba. E aí um monte de gente começou, pô, eu quero impresso, eu quero impresso. E um monte de gente começou a pedir impresso.
E aí eu fui atrás, né? Fui em algumas editoras, das grandes, nenhuma se interessou. E aí uma editora independente chamada IP Amarelo, que é aqui de Santa Catarina, e ele falou, tá, eu me interesso, eu publico, né? E aí, mais ou menos, quando você publica um livro uma editora independente, você dá um adiantamento para eles, né? Para cobrir os custos da impressão, e depois, à medida que vende os exemplares, eles retornam esse valor para você, né? E o livro, ele está na segunda, ele está esgotado, ele está na segunda edição, esgotou a segunda, e agora eu estou preparando uma terceira, mas ele revisado. Eu quero lançar essa terceira edição com mais informações e melhorando algumas informações que tem na edição original, né? Porque depois que ele foi lançado, isso abriu muitas portas para mim. Eu conheci muita gente e aí eu tive acesso a mais informações, assim, né? Então, essa terceira edição, ele está nessa fase, assim, eu tô dando vai ser uma edição revisada. Então, também estou em negociação com uma editora, né, para lançar. Possivelmente não vai ser mais pela IP Amarelo. Isso aí está atrasando um pouquinho. Aí mais ainda a questão da faculdade, né? Eu tô meio enrolado. Mas por hora ele só está disponível via e-book na Hotmart. Mas a esperança é que até o final do ano eu consiga lançar essa terceira edição aí. Vamos torcer, né? E, Luciano, como é que é essa vida aí de coordenar um portal e como é que você trabalha assim nessa mídia digital? Porque você vem, né, como eu, da parte impressa, né, do jornalismo impresso, da revista, do jornal, da mídia impressa, e agora você está Como é que você está transitando aí nesse universo? Você curte essa esfera aí? Você se identifica com essas notícias relâmpagos? Como é que é para você essa mudança aí? Eu tenho uma relação meio de amor e ódio, assim, com a internet, né? Porque eu acho que, assim, como todo mundo, né? Quando começou, lá no comecinho, eu tô desde o começo, assim, na internet, né? E, na época, funcionava justamente como uma oportunidade para eu conseguir dar vazão a essa minha vontade de escrever sobre aquilo que tinha um significado para mim, né? E quando eu trabalhava com agência, eu até cheguei a escrever artigos para algumas revistas, né? E jornais, assim, como colunista ou como freela, né? Mas era muito difícil, né? E você tinha que fazer aquele networking. Não existia WhatsApp, mal existia rede social, então era aquela coisa de ficar ligando, mandar e-mail, ficar no pé, né? Lê o meu artigo, né? Liga pro. E aí, com a internet, né? Com a história dos blogs, acabou, né? Agora não depende de mais ninguém. E como era uma coisa que eu fazia por prazer, eu não tinha essa preocupação de sair uma grande revista ou numa pequena. Eu queria pôr aquilo para fora, né? E divulgar. E aí começam as redes sociais. E aí, que legal, agora eu consigo atrair um monte de gente para ver meus textos, né? Meu trabalho. Né? E nesse começo era muito legal, né? Só que aí a coisa começou a virar um monstro, assim, né? As redes sociais começou essa história que a gente vê hoje, né? Não há controle nenhum sobre o que é publicado, o que é dito, né? É muito difícil a pessoa que é leiga ela entender o que é verdade, o que é mentira, né? E você vê assim pouquíssima vontade das big techs, né? Que são as empresas que controlam as redes sociais, de controlar o que é nem controlar, mas monitorar o que é passado, a veracidade das informações que estão ali, né? E a verdade é que a internet hoje ela migrou para as redes sociais, né? E eu vejo assim muita gente falar, antigamente eu navegava na internet, hoje eu já entro direto na rede social.
Aí, se eu vejo alguma coisa legal ali que eu quero me aprofundar mais, aí eu clico e entro no site, né? Então, ficou muito difícil, assim, a gente... hoje, como jornalista, né? Você meio que tem uma parceria forçada com as redes sociais, né? Você depende delas para dialogar com o teu leitor, né? Porque dificilmente as pessoas elas entram na internet e vão direto no site que elas gostam, né? Hoje as pessoas entram na internet, elas já entram direto na rede social. E aí, se a timeline ali mostra alguma coisa que ela acha interessante, ela vai atrás daquela informação, né? Mas a gente lê alguns artigos sobre, né? E dá um frio na espinha, assim, né? Porque a tendência vai sendo cada vez mais aquele tipo de informação rasa, superficial, rápida, e vamos para a próxima, e roda a timeline, né? E aí as redes sociais novas, como o TikTok, elas reforçam esse comportamento, né? Cada vez mais aquela informação que chama atenção, descartável, né? Mas aquilo, você já quer um novo estímulo, né? E a gente se sente meio rato de laboratório, né? É complicado, assim. Eu vi uma charge muito engraçada, que é um desenho de um cara, assim, dando risada e apontando para um ratinho correndo numa roda, um hamster, né? Numa roda, né? É o primeiro quadro. E aí o segundo é ele passando o dedo, assim, olhando o celular e passando o dedo na timeline, né? Então, assim, é bem isso, né? Mas hoje, pelo menos, dentro da realidade que a gente conhece, a gente não consegue fugir das redes sociais, né? A gente precisa delas. Então, daí que eu digo que essa relação de amor e ódio, né? E apesar disso, né, a gente ainda consegue tirar muita informação legal de redes sociais, né? Elas ainda conseguem conectar a gente com coisas muito interessantes. E aí eu dou o exemplo também das comunidades indígenas no Brasil, né? O movimento indígena, por exemplo, eles souberam usar as redes sociais em favor, né, deles, para se fortalecerem, né? E essa parte foi muito benéfica das redes sociais, né? Então, tem esses dois lados, assim, né, e muito extremado. E o fato é que nós, jornalistas, não temos mais como escapar dessa realidade, né? A gente tem que se adaptar a ela. Sabe que eu tenho pensado muito em relação a isso, por exemplo, eu adoro fazer aquela parte de pesquisa do convidado, né? Quando eu faço o convite, a galera aceita, aí eu vou para aquela investigação. Mas aí eu fico pensando, mas eu vou dar uma olhada no Instagram da pessoa, mas até que ponto aquele Instagram vai me dar informações que realmente correspondem à pessoa, e não é só tudo bem, é um pedacinho da vida da pessoa, mas se as próprias pessoas constantemente falam, Instagram não é vida real, não. Daí eu tento fugir do Instagram, fugir do Facebook para investigar, dou um Google, beleza. Aí eu vou lá, digito Luciano Meneghello, beleza. Daí aparece, né? É engraçado isso, como filtrar para usar essa ferramenta realmente efetivamente, né? De uma forma produtiva, assim, é doido isso. As redes sociais, elas são uma realidade recortada, né? Ninguém tá com dor de barriga, vai lá e posta, né? No Instagram, né? Você vai postar aquele momento legal que você teve, né? Você quer compartilhar isso, né? Algumas pessoas levam ao extremo, né? Isso. E aí entra até a questão de filtro, enfim, aí já é aquela realidade aumentada, né? Então, como bons jornalistas, assim, sempre é bom dar uma pesquisada, né? Usar outras ferramentas, né? Que não só as redes sociais, né? Google, etc. Mas mas rede social é isso, é um recorte que a pessoa faz sobre ela, né? Todo mundo faz isso, né? E falando um pouco de saúde mental, você recentemente até colocou um texto sobre saúde mental e esportes e mar. Eu achei muito legal. Queria te pedir para falar um pouquinho desse material.
Sim, é muito legal. O texto não é meu, é do Paulo Vasco, que é doutor em Educação Física pela Federal do Ceará. Ele é colunista do site, né? E é um baita atleta, assim. Ele rema, ele pega a onda, rema de canoa, rema de stand-up, foi competidor ali top de linha, né? Do circuito brasileiro, ainda compete no circuito cearense. E ele participou de um estudo que até virou um livro de doutores ali não sei se todos são da Federal do Ceará, mas são da área da educação física e da psicologia do esporte, né? E o livro, na verdade, é sobre os esportes ao ar livre, né? Esportes outdoor, que a gente chama, né? E aí não entra só a parte aquática, mas é caminhada, escalada, esse contato com a natureza, né? E como isso é benéfico para a nossa saúde mental. E é muito interessante, tem alguns textos muito interessantes ali, o do Paulo também, né? Porque eles vão atrás de questões como a vida excessivamente urbana, o deslocamento o excesso de redes sociais, né? Você começa a projetar a tua realidade naquilo, né? Você começa a ver aquilo como uma realidade quando não é, né? E isso te faz, ainda que não instintivamente, né? Você não percebe, mas você começa a se alienar da tua realidade, né? Porque os teus parâmetros de realidade começam a ficar diferentes, né? Então, o teu inconsciente começa a absorver aquilo. E isso vai levando a um padrão de alienação e aí você começa a desenvolver quadros de depressão, de ansiedade, né? E uma série de outros problemas. E o contato com a natureza, através desses esportes, né? Eles são uma arma contra isso, né? Você começa a ter contato com o que é real, tátil, né? E a prática desses esportes, invariavelmente, vai fazer você entender mais sobre, por exemplo, o clima, a vida selvagem, natureza. E aí, no caso dos esportes aquáticos, né, que aí é do que se trata o artigo do Paulo, e aí parte da matéria que foi publicada na Low Spirit Media, que ele escreveu, né, eles ainda têm um plus a mais, né, que é a questão do ambiente fluvial, aquático, né, ele é um calmante mesmo, né? Ele é um calmante natural. E aí, acho que qualquer velejador, qualquer pessoa, nem surfista ou remador, ou qualquer pessoa que convive no ambiente fluvial, né, vai concordar comigo, né? Pô, você pega ali teu veleirinho, teu laser, né? Você saiu ali para velejar, esticou a vela, aquele barulhinho do vento, barulhinho da água, assim, cara, a energia assim já estabiliza na hora, né? Parece até que você está em um processo de yoga, assim, né? E aí ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse papel calmante que tem e como isso é bom para a saúde mental, né? Então, não é... Tem, além disso, os benefícios do esporte, né? Da atividade física, né? A produção de endorfina, que qualquer atividade física tem, né? Vai fazer, é benéfico, só que aí você tem o benefício de uma atividade ao ar livre, né? E todos os ganhos que isso tem de ajuda você a se conectar com o mundo real mesmo, né? Com a natureza, com o planeta, né? E aí você vai, querendo ou não, você vai começar a ficar mais sensível a questões super importantes, né? Como mudanças climáticas, etc. Questão de poluição, né? Isso começa a fazer parte da tua vida, mesmo que você não queira, né? À medida que você se aprofunda nessas modalidades, né? E os esportes aquáticos ainda tem essa questão do ambiente fluvial, né?
Então, apesar de eu ser uma pessoa suspeita para falar, né? Mas é tudo de bom, assim. E quem não faz, eu faço convite aqui para experimentar e ver como eu estou certo. Sabe que aqui no Maré Sonora, recentemente, Luciano, rolou um bate-papo com um neurocientista lá da Federal do Rio Grande do Norte, e ele pedala, ele veleja, e justamente sobre os benefícios do velejo, da atividade em veleiros para a saúde mental. Muito legal, é bem nessa tecla aí. E ele. O foco da pesquisa dele, na verdade, é com bicicleta. Então, ele tem umas pesquisas muito legais mostrando quão benéfico é pedalar, tal, é muito jóia, uma figura super querida, assim, um professor muito legal, rolou, acho que foram 3 bate-papos antes desse nosso de hoje, e muito legal, porque tá para sair uma matéria que eu fiz sobre uma regata pelo Alzheimer, que rolou em Barcelona. Então, juntaram 30 veleiros com pacientes de Alzheimer, de diferentes estágios, né, da doença, interessante. mostrando muito jóia, muito emocionante. Rolou isso em abril e eu fiz esse material para o UOL, tá para sair, e foi por isso que eu conheci esse professor. Ele veleja, ele falou: eu conheço essa regata, eu morei em Barcelona, foi muito jóia, um trabalho lindo. Que aí ele ficou tão empolgado que vai tentar replicar isso no Brasil. Vamos ver se daqui a pouco rola alguma coisa aí no litoral gigante do Brasil, né? Pois é. Pô, tomara que role, assim, muito interessante mesmo. Muito jóia. E, Luciano, pegando a carona aí no portal, a gente não falou nada especificamente, comentou dessa matéria que está lá. Eu queria aproveitar para te pedir para falar desse projeto, para convidar a galera a conhecer. Legal. Bom, o portal chama Aloha Spirit Media. Essa para a galera que curte os esportes de água, né, que a gente chama Water Sports. Então ele é ligado a um festival que hoje é um dos maiores festivais de esportes de água do mundo, chama Aloha Spirit Festival. E o Aloha Spirit Media ele surgiu de uma proposta de produção de conteúdo para ser ligada a esse festival, né, o Aloha Spirit Festival. Mas o site não fala só do Aloha Spirit Festival. A ideia do site, na verdade, a ideia do festival do Aloha, né, que já tem 15 anos, inclusive, né, comemorou 15 anos agora, esse ano, com um baita de um evento ali de uma semana em Saquarema. Foi muito legal. Então, o festival cada vez mais forte, aglutinando cada vez mais modalidades e essa comunidade, né, dos esportes de água. A proposta surgiu de uma conversa minha com o João Castro, que é o idealizador, né, de manter essa comunidade unida e interessada, né, e atrair mais gente para esse universo, né? Porque na época não tinha muita mídia sobre, né? A gente tinha a Fluir Stand-Up, acabou a revista, eu continuei com um site chamado Sup Clube, mas era um site muito voltado para o stand-up, né? E a ideia era trazer a galera da canoa havaiana, né? Canoa polinésia, a galera da canoagem oceânica, pessoal que surfa de peito, que faz apneia, que nada, gosta de fazer natação em águas abertas, né? Trazer essa galera também, né? E aí eu me juntei com o João, ele falou: tá, mas vamos. Ele quis linkar o nome do festival ao site, né? Para criar bem, fortalecer bem essa identidade. E daí surgiu essa plataforma, né? E o Aloha Spirit Media, ele também já está aí quase 10 anos já que existe o portal. Que legal. Ele é voltado, então, para esses esportes, né? Nesse meio tempo, a canoa polinésia, né, ou havaiana, explodiu no Brasil, assim, cresceu muito a modalidade nos últimos anos, né? A gente pegou esse crescimento, né? O Aloha, inclusive, foi um dos primeiros festivais a realizar competições de canoa, né? E o portal Aloha Spirit Media foi um dos primeiros a abrir espaço para a modalidade, né? Então a gente tem muita identificação com esse público da canoa, né? E
E o portal é basicamente sobre esses assuntos, né? E a gente conta com muita colaboração de colunistas, né? Como é o caso do Paulo, né? E tem uma galera que escreve sobre todas as modalidades. É muito bacana, assim. O site ele ganhou uma credibilidade, muita gente vestiu a camisa e usa ele para ser porta-voz, né? Então, outro dia, o pessoal foi competir num evento ali no Tahiti, né? Remadores aqui do Brasil, e aí eles me mandando mensagem, né? Antes era e-mail, agora é WhatsApp, né? Pô, posso escrever sobre a prova que eu participei aqui, o que eu estou vivendo, você me ajuda? Eu falei, pô, manda o texto que a gente edita e depois a gente coloca no ar aí. E aí tem muita essa troca, né? E é muito legal. Ele tem também um serviço que chama Calendário de Eventos, que virou assim uma referência, né, para quem desse público, né? Então, o calendário de eventos, os próprios organizadores já me adiantam, né, quando vai ter uma competição de SUP, de canoa, de paddleboard, que é aquela prancha de remada, deitado. Eles me mandam, publica lá no calendário de eventos, então a galera acessa o site para saber onde vai ter evento. Os próprios organizadores, quando estão pensando em fazer um evento, eles consultam o calendário do site para ver se não vai esbarrar a data com nenhum outro, né? Então, ele virou referência, né? E para além do Aloha Spirit Media, que é esse site, né? alohaspiritmedia.com.br, eu também escrevo para o site da revista Hardcore. A revista Hardcore também, a impressa não deixou de circular, mas ela mantém um site, né? Junto com a Fluir, era a revista mais tradicional do Brasil, né? De surf, né? E a revista impressa acabou, mas ela continua com o site, né? Com uma estrutura semelhante à redação que era da revista, né? Só que agora virtual e home office, né? A gente tem o diretor de redação é o Adrian Koji. Ele era o diretor de redação da Fluir e agora ele está como diretor de redação do site da Hardcore. E aí voltado para surf, né? O surf de pranchinha, né? E surf de pranchinha e surf longboard. E aí são notícias desse universo, a entrevista com atletas, notícias sobre as competições, Mundial de Surf, né? Mercado, surfwear, gira em torno disso, né? São esses dois sites assim que eu escrevo todo dia, né? Regularmente, eu convido a galera. E eu faço também a Go Outside. A Go Outside, ela é a maior revista de esportes outdoor do mundo, né? E aqui no Brasil ela está sob o guarda-chuva da Rocky Mountain. Rocky Mountain é uma agência de eventos e marketing esportivo que ela faz corridas de aventura, né? E ela tem uma editora. A editora cuida da Go Outside e da Hardcore também. Antigamente tinha outros títulos que não tem mais, né? Hoje a Rock ela é Go Outside e Hardcore. E aí, como eu estou na redação ali, né? De vez em quando eu pego uns trabalhos para a Go, tanto a revista como o site, que ela também tem site, né? E como a revista ainda existe, né? E aí, de vez em quando, eu consigo dar vazão à minha paixão pelo impresso, né? Algumas matérias eu consigo colocar na revista da Go Outside, que é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Eu fiquei com vontade de te perguntar sobre que você trabalha com o seu foco, né? São esses esportes que são praticados em lugares paradisíacos, né? Geralmente são excepcionais os picos que você mencionou aí, Tahiti, na Polinésia Francesa, Havaí, sim, né? Própria Floripa, não desmerecendo Floripa, a maravilhosa ilha aí de Santa Catarina. O que você pode contar de uma viagem assim memorável para você, Luciano? Ou no sentido de perrengue ou de muito especial? Fica à vontade aí para fazer alguma recordação. Olha, é assim, viagem memorável. Tiveram várias, né? Viagens muito legais, assim. Mas uma que foi muito significativa para mim foi o Havaí. Foi muito importante essa viagem. Eu fiz ela agora
no começo do ano, e eu fui fazer essa viagem com a intenção de pesquisa também para um outro livro que eu estou escrevendo. Sem ainda... ele ainda está em processo, né? Eu ainda não tenho previsão de lançamento, mas para os próximos anos vai sair, né? Ele é um pouco mais direcionado para a cultura polinésia e o surf, né? Ligação com os povos originários. E eu fiz um grande amigo aqui no Brasil, um mestre havaiano, né? E um kahu chamado Kimokeu. Ele veio ano passado a convite da Confederação Brasileira de Vaa, de canoa havaiana, para participar da cerimônia de uma etapa do Campeonato Brasileiro, abençoar, né? E aí eu conheci ele nesse evento, e a gente ficou bastante amigo. E eu falei da minha vontade, que eu estava planejando ir para o Havaí, e ele falou para eu ir, quando eu fosse para o Havaí, para eu avisar ele que eu ficaria com ele, hospedado com ele, que ele ia me mostrar a Maui, né? Ele é de Maui. E, a princípio, minha viagem seria somente ao Oahu, que é a ilha onde está a capital do Havaí, ali, Honolulu. Aí tem essa parte histórica de material de pesquisa, museus, né, bibliotecas, fica mais concentrada em Oahu. E só que aí eu fiz a viagem, né? Fui para lá. Quando eu cheguei em Oahu, eu mandei uma mensagem para o Kimokeu e falei, né? Falei, tô aqui em Oahu. Quer que posso ir para Maui, né? Falei meio brincando assim, né? Porque o brasileiro, ele tem essa coisa, né? Passa lá em casa, né? Só que às vezes a gente fala por uma cultura nossa, né? Nem sempre a gente tá realmente falando para a pessoa, né? Aquilo lá, daqui a pouco eu vou, né? E aí você nunca vai, né? Qualquer dia eu vou, né? E aí eu tava meio nessa. Às vezes ele tava no Brasil, né? Ele falou por educação, né? E aí na hora ele me respondeu, ele falou: poxa, eu falei para você vir para Maui, né? Porque você tá em Oahu. Oahu é muito caro, né? Ele tem uma rixa assim, né? Mais bem-humorado, assim, né? E aí ele falou, vem, faz o que você tem para fazer aí vem passar uns dias comigo aqui. E aí eu fiz isso. E aí eu fiquei impressionado, né? Como o Kimokeu, ele é respeitado em Maui, né? E ele é realmente um mestre havaiano, assim, ele é muito requisitado para fazer cerimônias de bênção, de batismo de canoa, né? Porque o surf, ele tem essa identidade ancestral muito apagada, né? Mas a canoa não. A canoa, ela ainda a tradição original dela é muito forte ainda, né? Até por tudo que ela significa para esse povo, né? As ilhas só foram colonizadas, povoadas, graças à canoa, né? Então, todo mundo que começa a remar de canoa polinésia já é mergulhado nesse universo, né? Das tradições, da cultura, né? Polinésia, cultura havaiana, e aí entra toda aquela parte de mitológica, cultural, né? E o Kimokeu, ele realmente é uma das pessoas mais respeitadas em Maui, dentro desse universo, né? E aí eu fiquei uma semana com ele ali, era até engraçado que no começo, ele querendo me agradar, né? E ele falava assim, tá, qual praia que você quer que eu te mostre? Tem umas praias muito bonitas aqui, não sei o quê. Aí eu falava, Kimokeu, eu quero viver a tua rotina, não tô aqui. Praia bonita é legal, mas não é prioridade. Eu quero ver como é que é a tua rotina, teu trabalho, remar de canoa contigo, se você for participar de algum evento, eu puder ir te ajudar, eu quero ir. Aí ele ficou amarradão, né? Porque, assim, não seria um ressentimento, mas, assim, uma bronca que os havaianos têm, né? Principalmente os nativos mesmo, né? Com o turismo, que é justamente isso, né? É aquele turismo de praia.
Então a pessoa vai para o Havaí, fica no hotel de luxo ali, ou então mesmo a galera do surf, né? Só quer saber de pegar onda, aluga, fica numa casa ali, só quer pegar onda e não tá nem aí para a história do cultural, que é tão rica, né? Daquele povo, né? Não quer nem saber por tudo que eles passaram, né? Toda a opressão, que inclusive é muito parecida com a história dos nossos povos originários, né? Tem muita ligação com a história dos povos originários do mundo inteiro, na verdade, né? E ele ficou muito feliz, assim, né? De ver o meu interesse, né? Que era genuíno mesmo, né? E foi maravilhoso, assim. Então, claro, eu conheci lugares paradisíacos ali de Maui, né? É uma ilha. Oahu também é lindíssimo, né? São ilhas lindíssimas, tem uma cultura belíssima, né? Mas eu consegui mergulhar. Enquanto em Oahu eu fiquei mais nessa parte de pesquisa, visitando biblioteca. Claro, tirava uns dias para ir pegar onda, para remar de canoa, galera, lógico, né? Você está num lugar paradisíaco, mas o objetivo era a pesquisa, né? Então, em Oahu foi mais teórica e em Maui foi prática, né? E aí a gente teve momentos lindos, assim, de remar com ele, aí aparecerem baleias. Que legal. Maui é um berçário de baleias, né? A vida marinha é muito rica lá, né? Então, nos primeiros dias, a gente passava, assim, de um lugar para o outro, você quase sempre passa pela praia, né? A highway, ela vai costeando, né? E aí, nos primeiros dias, caramba, que moqueu, uma baleia! Olha, eu trabalhei ali, toda hora, né? Cara, depois do terceiro dia, legal, uma baleia. Assim, você começa a ver tanto, assim, né? Que vai fazendo parte do cotidiano, né? É um lugar abençoado mesmo, né? E essa viagem foi muito legal. E, assim, roubada, eu não diria roubada, assim, né? Mas, assim, um perrengue que faz parte, né, da cobertura jornalística, né, de eventos, assim. Eu acho que uma coisa que foi, assim, cansativo, né? Foi uma etapa do campeonato Circuito Brasileiro de SUP Race, que foi no Pantanal, em Corumbá. Olha. E assim, bem no Pantanal mesmo, né? Corumbá, eles falam que é a porta de entrada, né, do Pantanal, porque realmente a cidade ela fica de frente para o Pantanal Sul Mato-Grossense. E é incrível, assim. Aí você tem toda aquela exuberância. E essa prova era assim: você entrava num barco da Marinha, ele entra no Pantanal com os competidores de prancha ali, com stand-up, né? Você vai 2 horas rio adentro ali, Rio Paraguai, né? Você vai quase na divisa com a Bolívia. E aí você está no meio do Pantanal. Aí é jacaré, tucano, cutia, tudo aquilo ali, né? Parece clichê, mas a vida no Pantanal realmente é impressionante. E é lindíssimo. E aí a galera desce do navio da Marinha, alinha e larga. E aí eles vão remando na frente e a Marinha vai indo atrás, né? É uma prova muito legal. Ela existe até hoje, chama Pantanal Extremo. Olha Não só. é uma prova só de stand-up, mas são várias atividades e entre elas tem uma competição de stand-up que faz parte do circuito brasileiro. Mas na época que eu fui, foi o primeiro ano, né? E foi uma viagem muito cansativa, assim. E foi aquela pegada de evento, né? Você vai, trabalha no evento, acabou o evento, volta, né? E para ir eu tive que fazer um voo, né? São Paulo até Campo Grande. Aí eram, acho que 4 ou 5 horas de voo que teve escala, assim, né? Aí depois chegava em Campo Grande e você tinha que pegar mais 8 horas de ônibus até chegar em Corumbá. Na época, tinha uns voos em aviões pequenos que faziam, né? Mas o budget para o jornalista só pagava o busão, né? E aí
você pegava, aí peguei mais 8 horas de ônibus até chegar em Corumbá, já chega de madrugada, no dia seguinte, 4h30 da manhã, já está de pé para ir lá pro navio da Marinha para acompanhar a galera de remo do stand-up. Acabou a prova, aí você curte ali, só que aí no dia seguinte, de manhã cedinho, mais 8 horas de ônibus para chegar em Corumbá. Só que na volta eu já destruído, né? De trabalhar, de tudo, né? Quando chega no aeroporto, o voo cancelado para São Paulo, só ia ter outro voo daqui a mais 8 horas. E aí, sem conhecer ninguém ali, né? Em Mato Grosso do Sul, ali, aí você fica ali, né? 8 horas no aeroporto, esperando o teu voo, né? Aí, e eu morava em Santos, né? Tem esse detalhe. Aí cheguei em São Paulo, depois de mais 5 horas de voo, aí mais 2 horas do aeroporto até chegar em casa. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, assim, alguém falasse bom dia para mim, eu já começava a xingar. E aí eu falava, cara, eu nunca mais vou fazer nenhum evento na minha vida do que quer que seja, né? Mentira, né? No mês seguinte já estava eu pegando voo para ir trabalhar em outro evento. Mas são os perrengues, né, que jornalista encara, né, para fazer cobertura de eventos. Eu fiquei imaginando o aeroporto de Corumbá, se era igual aqueles do interior do Amazonas, que é uma salinha, acabou, já é o embarque. Você não tem muita opção do que fazer. É tipo Sim, isso, sim. é assim? Então, mas o aeroporto, na verdade, era de Campo Grande, né? Ah, tá. O Corumbá, eles tinham... Eu nem passei pelo aeroporto, né? Mas isso como você falou, né? Agora, diz que agora tem um voo comercial que vai, avião grande que vai para Corumbá. Então, a galera já voa direto, né? Não tem mais essas 8 horas de ônibus para chegar. Mas mesmo assim, né? Nossa, eu cansado, aí eu não conseguia dormir direito, assim. Aí tinha uns competidores comigo na roubada, né? Aí eu lembro que ele pegou as capas de prancha, aquela prancha race, né? De SUP, que é grande, né? Aí botamos uma do lado do outro, assim, no chão do aeroporto, e fizemos uma cama, assim. Parecia um bando de cigano ali, deitado no meio do aeroporto, com aquelas capas de prancha aberta, assim, né? Todo mundo deitado. Mas dormir mesmo ninguém conseguiu, não. E é bom que elas são enormes, né? Super Sim, compridas, assim, né? sim. Cabe uma família dentro. Isso aí trouxe um pouquinho de conforto ali, né? Dentro da nossa realidade. Luciano, a gente está chegando aí nos momentos finais, aquela pergunta clássica para a galera que apoia o Maré Sonora. Eu pensei em te abordar o seguinte: eu já ouvia várias pessoas comentando, ou na Austrália, ou em outros lugares, que aquela rixa entre surfista e quem surfa de stand-up, que geralmente quem está com remo e com stand-up pode pegar todas as ondas, né? Uhum. Como é que você vê isso, assim? Rola essa rixa mesmo? O que você acha dessa história? Infelizmente, ela existe, e isso é uma coisa que um grupo de pessoas, um grupo de surfistas tenta mudar, né? E o outro tenta manter. O grande problema é o seguinte: uma onda é um recurso escasso, né? Então, existe um lado B do surf, né? Que a gente chama de localismo, né? Que ele gira em torno da disputa por esse recurso escasso que é a onda. Então, quando você vai surfar e tem muita gente no mar surfando, vai haver invariavelmente disputa pela onda que está chegando, né? As ondas vêm em séries, tem um grupo de pessoas surfando e nem todos vão conseguir surfar as ondas que estão chegando. Então, assim, existe um critério, né, um código de ética, né, de conduta entre os surfistas, natural, né, para que todos consigam surfar dentro de um respeito, né? E ele tem várias leis que estão ali subentendidas, né?
Então, normalmente, o que a gente chama de locais, né, que são as pessoas que estão sempre ali surfando naquela mesma praia, naquela mesma onda, né, e, em tese, cuidam daquele lugar, né, são as pessoas que têm a preferência daquele recurso, né. Então, em certo sentido, quando você é novo e está chegando numa cidade que você não conhece ninguém, você entra num restaurante, num bar, né? Ou mesmo você vai na casa de alguém que você está conhecendo, você não vai direto na cozinha, abrir a geladeira e pegar o que quiser, né? Você vai esperar ali e ver como é que é, né? Então, em tese, esses locais são as pessoas que têm preferência nas ondas, né? Só que aí entra uma coisa que é a educação, né? E é a camaradagem. Então, assim, existe aquele local que eu chamo de local fominha e existe o local que eu chamo que é o verdadeiro local, que é o que educa, né? Então, assim, o verdadeiro local, ele não vai querer todas as ondas só para ele vai querer compartilhar aquilo, né? Porque surf é compartilhar. E eu lembro do episódio que eu vivi em Oahu surfando, né? No Havaí, e o Oahu ali é considerado um dos piores localismos, né? O localismo é quem pratica, o local que pratica a proteção do pico, essa ação é chamada de localismo, né? E o Oahu é super temido por causa disso, né? Tem muita briga na água, né? Os havaianos são muito bravos, né? Até por todo o histórico de dominação que eles têm, né? Mas eu não tive problema nenhum surfando no Havaí, só que eu soube esperar a minha vez para surfar. Eu chegava nos picos ali, eu já não saía remando na primeira onda que eu via na minha frente, eu primeiro observava, até pela questão do mar, que é bem complexa, né? A força do oceano ali no Havaí se faz presente mesmo, né? Mas a primeira coisa é observar quem é quem eram os locais, como é que estava a energia ali, né? E aí vinha uma onda para mim, eu pegava e surfava, e assim eu fui me inserindo naquele ambiente, né? E eu lembro de um local ali que deu uma bronca num camarada de fora ali também, que ele já chegou, já queria pegar todas as ondas, já entrava na frente dos outros. E aí ele chegou para ele falou, meu amigo, surfar é compartilhar. Se você não sabe o que é isso, você não é bem-vindo aqui. E aí já chega outros caras havaianos assim, com cara de poucos amigos, né? E aí o clima fica pesado, né? E o camarada ali já saiu remando. Então, assim, eu pego a frase desse cara e é justamente isso que é sobre surf, né? É sobre compartilhar, sobre viver aquele momento. Muito obrigada a você que chegou até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E quem quiser conferir tudo até o final, existem 3 possibilidades. A primeira é fazer uma contribuição pontual pela chave Pix podcastmarésonora@gmail.com. A partir de R$1, isso mesmo, menos que um cafezinho, você confere esse programa completo. Não se esqueça de colocar na mensagem do Pix o episódio que você deseja ouvir e o seu e-mail para que eu possa te enviar por e-mail o link e assim você confere pelo YouTube. Outras formas de participar é sendo um assinante do canal. Por um valor muito baixo, você confere todos os episódios já lançados e os próximos antecipadamente. Você pode escolher entre assinar pelo YouTube diretamente ou então no Apoia-se. Para saber tudo, com todos os detalhes e o nome de quem já participou, a quem eu sou muito, muito, muito agradecida, acessa o nosso site www.podcastmarésonora.com e vai lá na seção Apoie. A gente se vê então no próximo bate-papo e, como sempre, eu desejo a todos vocês bons ventos!